Olá, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do Revista de Sábado. Este é mais um conteúdo do canal do Vanucci, com notícias, análises, audiência da televisão e do audiovisual brasileiro. Desde já, peço seu like e seu compartilhamento, e se esta é a sua primeira vez aqui, não deixe de fazer sua inscrição no canal, no No Play News, canal do Vanucci, aqui no YouTube. Vamos aos destaques desta edição. Última semana de Renascer. O que esperar dos capítulos finais? Quais as últimas emoções? Mania de Você se prepara para estrear. Neste episódio, mais detalhes da festa de lançamento da novela e o que esperar da trama de João Emanuel Carneiro. Você confere também detalhes da série sobre Flor de Lis, condenada por assassinar seu marido. E tem mais, a repercussão da volta de Tom Cavalcante aos domingos com Acerte ou Caia. E a nova temporada de Alma de Cozinheira, com Paola Carosella. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora, aqui no Revista de Sábado. Estreia na próxima terça-feira a versão em minissérie do filme Aumenta que é Rock. Johnny Massaro interpreta o jornalista Luiz Antônio Melo, que junto com seu melhor amigo, o Samuel Weiner Filho, criou a primeira rádio de rock brasileira na década de 1980, a Fluminense FM, também conhecida como a Maldita. No vídeo, o público vai acompanhar o surgimento do rock nacional num período em que o Brasil vivia a euforia da redemocratização política. A trilha sonora original de Dado Villa-Lobos conquistou o prêmio Grande Otelo, considerado o Oscar brasileiro como melhor trilha sonora. São 4 episódios, sempre às terças-feiras, após o Estrela da Casa. Renascer entra em sua última semana. Todas as cenas já foram gravadas e quem acompanhou esse trabalho garante que os últimos capítulos estão cheios de emoção. Na última segunda-feira, a novela marcou 26,6% de média, o equivalente a 42,1% de share em São Paulo. Na terça-feira, caiu para 25,7 pontos e 41,6% de share. Na quarta, fechou com 26,3% de média e 40% de share. Na quinta, a novela marcou 25,2% de média, o equivalente a 40,4% de share. São números praticamente estáveis e a gente acompanhou cenas bonitas, claro, com muito textão, com boas interpretações. Mas, como eu digo, a novela não repercute nas redes sociais. Mas o Ricardo Xavier, que já está por aqui, eu pergunto para você, o que esperar dos últimos capítulos de Renascer? Qual a sua expectativa para essa reta final? Fala, seu Vanucci, tudo bem? Para muitos já não era sem tempo. Para outros um pouco mais saudosistas como eu, ainda vai ficar um fundinho de que podia ser melhor, podia ter rendido mais, podia ter sido diferente, mas a questão é que Renascer está entrando nessa última semana. Já com todas as gravações feitas, já com tudo gravadinho, tudo entregue para Globo, para edição, para entrar no ar. Não tem mais o que mudar. E o que a gente pode esperar da novela nessa última semana? Bom, muito se falou, muito se comentou há um tempo atrás de que se alteraria o final do José Inocêncio, né? Que ele não morreria mais, que ele viveria feliz com a personagem da Malu Mader. Só que isso não é verdade, né? Já se sabe que o final será mantido de uma certa maneira, né? Lá atrás, na primeira versão, o José Inocêncio, interpretado pelo Antônio Fagundes, ele sofreu uma tocaia, depois ele ficou muito debilitado numa cadeira de rodas, ele sofreu mais um acidente, e logo depois ele morre, porque ele já é muito debilitado, ele não consegue morrer, e o seu filho João Pedro vai até o Jequitibá-Rei, tira o seu facão de lá, e assim ele permite que seu pai morra tranquilamente, com a promessa de que ele nunca, né, com o fim da promessa de que ele nunca morreria com seu facão empunhado ali, né, encravado no pé do Jequitibá-Rei. O final vai ser muito parecido. Durante uma festa com Bumba, que vai acontecer essa semana, o José Inocêncio, nessa nova versão, vai sofrer a sua terceira tocaia, né, que se foi falar dessa novela inteira, o que seria essa terceira tocaia, achou-se que seria a Mariana, achou-se que seria outro personagem tentando tirar sua vida, mas não. No final, vai ser o Bumba, que foi o responsável por ter conhecido a sua Maria Santa lá na primeira fase, que vai tirar a sua vida. E quem no final, quem que tá por trás, por baixo dessa fantasia do Bumba? Aqui tudo indica, será o Egídio, né? Ele vai levar os mesmos tiros que o José Inocêncio na primeira versão, também vai ficar muito debilitado, só que a partir daí a gente não se sabe qual vai ser o desfecho que vai fazer com que o José Inocêncio e o João Pedro se aproximem
e se perdoem e terminem a novela como realmente demonstrando amor um pelo outro ali. Né? Na primeira versão, como eu falei, o José Inocêncio sofre mais um acidente, ele cai da cadeira de rodas que ele fica perdido no mato por mais de um dia, ele é encontrado. Nessa versão a gente não sabe, a gente só sabe até a hora que ele leva os tiros do Bumba no rio, né, da festa que ele tá promovendo, para ir pro reencontro do Bumba. Os tiros vão ser pro Egídio, a gente já sabe que o Egídio também vai morrer, e quem vai matar vai ser a Mariana por vingança do que ela fez, do que ele fez com o José Inocêncio. A partir daí a gente não sabe. Acredita-se que será o mesmo enredo. Né? O José Inocêncio deve ir de cadeira de rodas, ele deve ir até a venda do São Norberto. Na volta ele se perde, cai, fica desaparecido, é encontrado, e a partir daí ele começa a ficar muito debilitado, e a sequência continua até a união e as pazes entre pai e filho. Né? Esse vai ser o enredo da novela. No fim, a novela vai continuar muito parecida como terminou a primeira versão. Né? Isso vai de encontro ao que muita gente queria, né? Porque se você fez um remake, a principal história, o desfecho dela, você não poderia mexer. Outras coisas foram alteradas durante a novela, né? Outros enredos, outras histórias, outros desfechos, mas esse não poderia, esse não tinha como mudar, né? Esse era o principal, era o ápice da novela em 93 e tinha que continuar agora. Não tinha como. Né? Olhando para os outros personagens, a gente não tem como deixar de imaginar que também vai ter muita emoção nessa reta final, né? Como eu falei, já está tudo gravado, os personagens já sabem como vai ficar. No fim, Renascer se tornou uma novela bonita de se ver. É um texto muito rico, se você for olhar para como ele é escrito, mas mostra como você tem que ter muito cuidado com remakes, né? Que os remakes hoje em dia eles não podem apenas contar a mesma história que você contou há 30, 40 anos atrás. Né, os tempos mudaram, as necessidades de quem consome são outras, né? O ritmo é outro, então precisa ter muito cuidado com isso. Então, para Vale Tudo que vai vir depois de Manhã de Você, esse Renascer já é um grande ponto de atenção para que a Globo olhe para isso e entenda que remakes são remakes e eles têm que ser alterados de acordo com a época que a gente tá, né? A novela, como eu falei, sempre foi muito linda, com atuações muito boas, né? Eu já critiquei algumas atuações aqui, mas outras de atores muito bons, que surpreenderam, inclusive, nessa novela. Mas a partir daí a gente tem que entender que hoje a gente quer ver uma história de uma maneira diferente do que Renascer entregou e já entregava lá atrás, né? Então é isso. Acompanhe Renascer. Vamos ver essa última semana, volte aqui no vídeo, comente o que você acha, como você acha que o fim de Renascer tem que acontecer, você tá feliz com esse final, não tá, o que achou de Renascer? Comenta aqui, escreve aqui embaixo nos comentários do YouTube, vamos trocar esse papo, tá bom? Até mais, boa noite. Na última quinta-feira, a Globo realizou a festa de lançamento de Mania de Você, que teve a decoração inspirada na atmosfera de Angra dos Reis. O evento aconteceu no Jockey Club do Rio de Janeiro, reuniu elenco, produção, autor, diretor, convidados, e foi dividido ali em 2 ambientes, né? O espaço foi decorado com uma inspiração ali num deles, né? No luxuoso resort Albacoa, um dos principais cenários da trama, criada e escrita por João Emanuel Carneiro. Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves não economizaram nos elogios ao texto do João Emanuel Carneiro. Nicolas Prats reconheceu que este é um trabalho que pode ser o grande divisor em sua carreira. E todos destacaram o quanto o texto do autor traz viradas e surpresas. Mania de Você estreia na outra segunda-feira, no dia 9 de setembro. A minissérie Aquarela do Brasil inaugura os lançamentos de setembro do Globoplay. A trama tem início na fictícia cidade de Roseiral, no interior do Rio de Janeiro, em 1943, quando o Brasil começava a se mobilizar para enviar tropas para a guerra. O período histórico avança até 1950, ano em que marca ali a chegada da televisão no cenário nacional. Nos papéis principais estão Maria Fernanda Cândido, Edson Celulari e Tiago Lacerda. Em setembro ainda tem o lançamento no Globoplay de Sim a Moça, de 2006, dos 6 capítulos preservados da novela Sem Lenço e Sem Documento, de 1977, e de Tieta. Aliás, olha, 3 bons lançamentos aqui. Outra novidade é Malhação 2000, que passa a ser disponibilizada para todos os usuários, inclusive para quem ainda não é assinante da plataforma. E anote,
Amanhã, o Domingo Espetacular apresenta imagens exclusivas que ajudam a esclarecer o caso do noivo atropelado e morto no dia do seu casamento. O programa teve acesso a gravações que mostram os últimos passos do influenciador Vitor Bellarmino, antes de atingir o fisioterapeuta Fábio Toshiro, e que podem ali ajudar a incriminar o motorista. A revista eletrônica da Record também traz uma entrevista com Lara, a filha mais velha de Faustão. Ela vai falar sobre o seu primeiro trabalho como cantora, o álbum Faíscas, que já está disponível nas plataformas digitais. Claro, né? Também fala sobre o anúncio do seu noivado com Julinho Casares e o processo de recuperação do pai, como é que está Faustão pós-transplantes. Por falar em Record, no último domingo aconteceu a estreia de Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante, assunto para mais uma invasão de Júnior Gessler. Interferência da Rede Gessler no canal do Vanucci, obrigado pelo espaço mais uma vez, grande abraço ao Vanucci. No último domingo estreou Acerte ou Caia, o retorno de Tom Cavalcante à TV Record, depois de muitos anos. Para quem não lembra, o show do Tom, né, fez parte da programação da Record lá em 2004, naquele projeto do A Caminho da Liderança, e o formato do Acerte ou Caia volta como um formato de temporada e também apresentado pelo Tom Cavalcante. As gravações todas foram feitas na Argentina, onde já existia a estrutura de cenário e se tornou mais barato fazer essa gravação diretamente por lá. O programa teve 24 episódios gravados para essa primeira temporada. Vale lembrar que esse formato não é desconhecido da Record e foi pioneiro na Record, inclusive, com aquele que para mim é insubstituível, que é o Roleta Russa, com Milton Neves, lá em 2003. Para mim, o melhor formato de perguntas e respostas, cujas pessoas que erram caem dentro de um buraco. Isso aconteceu lá em 2003 com o Roleta Russa, que já era um formato que foi colocado pela Record para competir na época com o Show do Milhão. Para mim é o melhor formato, era um cenário sombrio, era uma atmosfera meio lúgubre mesmo, e o Milton Neves colocava essa pilha, essa pressão que fazia com que o jogo ficasse ainda mais divertido. Bom, na sequência então nós tivemos a estreia do Acerte ou Caia fazendo um movimento muito interessante na grade da Record. Foi um domingo de estreias, Eu, a Patroa e as Crianças passou a fazer dobradinha com Todo Mundo Odeia o Chris, levantou os índices da Record, ainda que não passasse o SBT. O Domingo Record, a estreia da Raquel Sherazade, derrubou os índices ali naquele momento, e o Acerte ou Caia recebeu em baixa, mas conseguiu aumentar a audiência e em determinados momentos conseguiu empatar com o Domingo Legal. Não conseguiu vencer, mas chegou a ficar bastante próximo ali do Domingo Legal, o que eu acho que é um sinal muito positivo lá dentro da Record, e que, se continuar por 2 ou 3 finais de semana, deve encomendar uma segunda temporada do Game Show junto com o Tom Cavalcante. Nesse formato em que a gente está vendo o Acerte ou Caia, do jeito que ele é, que é diferente do Roleta Russa, é um cenário mais aberto, mais luminoso, e também com uma dinâmica um pouco diferente, a Band já tinha comprado esse formato lá em 2014, com o Datena apresentando sob o nome de Quem Fica em Pé. Então ele é um formato que retorna à televisão brasileira agora em 2024 e com bastante êxito nessa tarde da Record. Vale a gente dizer que o público aprovou. O público aprovou o retorno e o horário, principalmente, do Game Show. O Tom Cavalcante é uma figura muito conhecida da televisão brasileira, inclusive dos domingos à tarde, seja com o show do Tom na própria Record, seja pelas participações recorrentes que ele fazia no Domingão do Faustão dos anos 90 e início dos anos 2000, e que eram sempre maravilhosas, recheadas de grandes momentos. O Tom, inclusive, ele se tornou, além de um grande comediante e ator de comédia, né, um showman, e eu falei na Rede Gessler, na minha análise, falando durante a estreia desse domingo da Record, que o Tom Cavalcante me lembra fazendo um caminho muito parecido com o que o Miele tinha, né? Que era esse showman, esse cara capaz de apresentar praticamente qualquer coisa. Dito isso, eu acho que a gente teve
uma característica que eu, como fã inveterado e eterno do Roleta Russa com Milton Neves, se você não conhece esse formato, não conhece esse modelo desse estilo de programa, eu recomendo fortemente que você vá atrás de um episódio. Estão disponíveis na internet, é muito eletrizante de fato. Para mim não tem comparação com outras incursões nesse formato, como o Acerte ou Caia ou como o Quem Fica em Pé. Ainda assim é um bom programa para o domingo à tarde. Eu acho que falta um pouquinho de ritmo em algumas coisas. Por exemplo, no Roleta Russa você tinha toda aquela conversa anterior, né, para que o artista divulgasse em que lugar estaria, ou o cantor dissesse quais shows faria, e aí ele precisava puxar a roleta, que dava um rat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 a. Pode recortar esse momento, caso você não tenha percebido como a roleta fazia. Volte alguns segundos que eu acabei de fazer ali, para você poder acompanhar este formato de roleta, mas fazendo esse formato, ela ia iluminando com uma luz vermelha cada uma das posições, e caso nessa rodada ela ficasse sobre aquela posição de quem tinha errado a pergunta, aí sim a pessoa caía no buraco. Nesse formato do Acerte ou Caia tem ali uma conversa, uma tensão com o Tom Cavalcante, mas que pra mim não é tão emocionante quanto se no duelo, por exemplo, a gente tivesse entre um e outro ali, zerou o tempo, errou a resposta, ou zerou o tempo e não conseguiu responder, caísse diretamente no buraco. Eu acho que tem que ter um pouco dessa pressão. Eu sinto falta dessa pressão para deixar ainda mais emocionante. Ainda assim, é um excelente programa de domingo à tarde, divertido para assistir com toda a família, e eu acho que tem tudo para dar muito certo nessa empreitada da Record, tentando reforçar os seus domingos à tarde. Também o programa é com famosos, né, com figuras conhecidas. Acho que isso ajuda também, assim como o Roleta Russa era. O Quem Fica em Pé, se não me falha a memória, era com anônimos, então também teve um pouco essa dificuldade, mas tende a ser um grande sucesso da Record, e fico feliz de ver o Tom Cavalcante de volta à TV aberta. Ele merece demais e é muito conhecido pelo público de TV aberta, tá certo? Grande abraço pra vocês, assistam o Roleta Russa, olhem como é que era o programa, depois digam se eu não tenho razão, e continuem acompanhando também o Acerte ou Caia. Obrigado, Vanucci, segue a revista de sábado. Nesta semana, Carlinhos Maia foi às redes sociais cobrar o SBT para estrear o programa de Lucas Guimarães, seu marido. Ele contou a seus seguidores o quanto Lucas tem se dedicado ao projeto, mas que não vê uma sinalização para a estreia de Eita Lucas. Oficialmente, a atração ficou para o ano que vem, mas no SBT há quem fale que o programa subiu no telhado. É um programa caro, é um programa que ainda artisticamente deixa a desejar. E olha que está com uma das melhores equipes de direção e produção. A Praça é Nossa registrou uma das suas melhores audiências na última quinta-feira. Os dados consolidados apontam que o humorístico atingiu 83% mais de audiência que a Record. A Praça é Nossa marcou 5,5 pontos de média, 14,4% de share. Um dia antes, o SBT exibiu o primeiro episódio do documentário sobre Carlos Alberto de Nóbrega, produzido pelo Mais SBT. Estreia na próxima quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, no GNT, a nova temporada de Alma Cozinheira. No programa, Paola recebe sempre uma dupla de convidados para jantares memoráveis, acompanhados do melhor da culinária. Tem sacadas interessantíssimas no programa, conversas que saem, né, do óbvio. É um dos meus preferidos ali no GNT. O longa Meu Malvado Favorito 4 alcançou a marca de 144 milhões e meio de reais em bilheteria e 7,4 milhões em público. É o maior lançamento da Universal Pictures na história. O quarto filme da série de animação também atingiu outros marcos importantes, como o de maior filme da franquia Meu Malvado Favorito, maior filme de animação da Universal já lançado no Brasil. Hora da gente falar sobre séries aqui no Revista de Sábado. A Ana Giardini traz mais uma sugestão para a gente. Oi, Vanucci. Oi, pessoal. O que eu andei assistindo essa semana para contar para vocês? Vamos lá. Eu me peguei, gente, numa propaganda da Max sobre o documentário Flor de Lis em Nome da Mãe. É um documentário que já foi lançado em 2022, não é nada novo, mas eu nunca tinha assistido e eu sabia alguns fatos do caso, porque a gente assiste no jornalismo, mas eu não conseguia entender exatamente tudo o que tinha acontecido nesse caso, e eu fui assistir. O documentário é muito legal, são 4 episódios que contam um pouco com depoimentos da Flor de Lis, o caso que envolveu o assassinato do marido dela, né, para quem se lembra do caso, o pastor Anderson.
e todas as reviravoltas que tiveram nas investigações, que acabou condenando a própria Flor de Lis e os filhos como os mentores para o assassinato do pastor Anderson. É um documentário bem objetivo, o que está disponível na Max, que traz tanto a versão da defesa da Flor de Lis, com muitos depoimentos delas, cenas que claramente foram gravadas para o documentário, onde você pode fazer uma avaliação sobre realmente os sentimentos da Flor de Lis em relação ao Anderson. E traz também depoimentos das investigações, da polícia, do Misael, que foi uma peça extremamente importante na reviravolta do caso e na condenação da Flor de Lis. Então é muito bacana, muito interessante. Se você gosta desse tipo de documentário que seja sobre crimes reais, ele dá um belo resumo, bem objetivo, mas bem completo também, sobre esse caso da Flor de Lis. E aí, pesquisando um pouquinho sobre o assunto, gente, queria dizer pra vocês que existe também um documentário sobre a Flor de Lis, sobre esse caso, na Globoplay. Também é um documentário de 2022, ele tem um pouco mais de episódios. Não consegui terminar ainda, mas conto pra vocês já que ele, um pouquinho diferente do documentário da Max, traz os mesmos, obviamente os mesmos fatos, mas as mesmas imagens, as mesmas falas em muitos momentos, que você percebe que foram usados. Ele tem muito menos participação da Flor de Lis, você não tem depoimentos diretos dela, mas você tem outros depoimentos de outras pessoas que cercavam a família da Flor de Lis, que não tem no documentário da Max. Toda a questão de envolvimento político, ele traz um pouco mais de história do Anderson e da Flor de Lis antes dela se tornar uma parlamentar, da questão da igreja, do começo da adoção dos filhos. Então ele acaba dando um contexto melhor do que o documentário da Max, por isso ele também é um pouquinho mais longo. E, às vezes, um pouquinho prolixo. Ele poderia ser um pouco mais objetivo, porque ele mostra, às vezes, as mesmas cenas mais de uma vez. Mas ambos documentários são bem interessantes, são bem legais. Se você gosta desse gênero, é um documentário que vale a pena ser assistido. Vanucci, essa é a minha dica dessa semana. Espero que vocês gostem. E um beijo pra todos! Chitãozinho e Chororó serão os homenageados da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que acontecerá no ano que vem. Esta será a primeira vez que 2 representantes do sertanejo receberão a homenagem concedida anualmente a figuras históricas da música brasileira. Com mais de 50 anos de carreira, Chitãozinho e Chororó são ícones da música sertaneja, possuem um legado inigualável na música, na nossa cultura. A dupla ultrapassou a marca de 40 milhões de discos vendidos, lançou 39 álbuns inéditos, 11 DVDs, conquistou 6 prêmios Grammys e acumulou centenas de discos de ouro, platina, diamante ao longo da sua trajetória. Os irmãos começaram sua carreira em 1970 com o lançamento do primeiro disco, Galopeira, mas o sucesso nacional veio mesmo 8 anos depois, com o hit 60 Dias Apaixonados, e ali, esse hit aí, rendeu o primeiro disco de ouro. Em 1982, o reconhecimento do grande público se consolidou com a música Fio de Cabelo, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e se tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja. Atualmente, a dupla apresenta a turnê por todos os tempos. A MTV confirmou a Anitta como uma das atrações musicais do MTV VMA 2024. A premiação acontecerá em Nova York, diretamente da UBS Arena, na quarta-feira, dia 11 de setembro, com exibição ao vivo em mais de 150 países. Anitta é a primeira brasileira a vencer no VMA e agora ela está competindo por sua 3ª vitória consecutiva de melhor clipe latino, com 2 indicações nessa categoria entre suas 3 indicações totais. Perto de completar um mês no ar, a Caverna Encantada já impactou 33 milhões e meio de telespectadores em todo o Brasil. Entre 21 e 27 de agosto, a novela acumulou 4,4 pontos de média na Grande São Paulo, totalizando 10% de crescimento na comparação com a semana de estreia. Nos 5 primeiros dias de exibição, a novela do SBT marcou 4 pontos de média. E já que o assunto é novela, o Marco Costa faz um convite para você. O próximo episódio de Papo de Novela. Fala Vanucci, fala amigos da Revista de Sábado, eu tô aqui para fazer um convite a todos para que não percam o Papo de Novela na quarta-feira à tarde no canal do Vanucci.
a gente vai bater um papo sobre Pai Herói, a pedido de um internauta, Luiz Henrique. A gente vai falar sobre essa novela icônica da Jeanette Claire, que foi ao ar em 1979, de janeiro a agosto, em 178 capítulos. Pai Herói contava a história do André Cajarana, personagem do Tony Ramos, que ia para o Rio de Janeiro para provar que o pai era inocente de um crime que ele era acusado. Ele era acusado lá de ter roubado umas terras e ter assassinado um padre. No Rio de Janeiro ele se encontrava com a Ana Preta, que era o personagem da Glória Menezes, dona de uma gafieira, e ele tinha um embate aí com o padrasto dele, personagem do Paulo Autran, que interpretava o Bruno Baldarati, o grande vilão da história. Grande vilão que, por sinal, no final da novela se sai bem, com maestria, como a Jeanette sabia fazer como ninguém. Ele se apaixona também pela personagem da Elizabeth Savala, que é a Karina, e os dois vivem um romance cheio de idas e vindas. A Karina se passa por morta, ela é dada como morta, mas ela não estava morta. E o personagem do André Cajarana, ele tem que depois provar que ele também não praticou esse crime de ter assassinado a esposa Karina, enfim. Pai Herói é uma novela icônica da Jeanette Claire que merece um papo de novela na quarta-feira à tarde aí no canal do Vanucci. Convido a todos, bora lá? Um abraço! Neste domingo, a TV Gazeta realiza o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro está programado para 6 horas da tarde, terá mediação da jornalista Denise Campos de Toledo. Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Tabata Amaral participam do debate. Ao todo serão 5 blocos. E o público também poderá participar do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, enviando perguntas através das redes sociais. E na segunda-feira tem mais um episódio do Vem Pode Chegar, podcast comigo e com Jorge Bin. Aqui, claro, você assiste um trecho do que vem por aí. Nós já temos pessoas reclamando da falta de tempo há muito tempo. Mas por que a gente reclama da falta do tempo? Porque hoje nós temos mais possibilidades. Não, mas lá há 2.300 anos eram menos possibilidades. Menos possibilidades e mesmo assim... E se reclamava. Mostra o quê? Quem precisa fazer as pazes com o tempo somos nós. O tempo não está contra nós, Vanucci. O tempo não está contra nós. Às vezes eu ouço as pessoas me dizendo, não, porque o tempo está passando. Eu falo assim, rapaz, você acha que o tempo... Você acha que o tempo, então tá, o que é o tempo? Você acha que então a Terra está girando mais rápido e você não está conseguindo fazer o que você quer fazer? Mas por que você quer fazer tudo o que você quer fazer? Você está querendo usar o seu tempo para quê? Para servir quem? E aí nós entramos nesse conflito quando a gente quer mais tempo. Só que esse tempo você não usa para você. Você usa... Você até fala que é pra você, mas depois você usa pra trabalhar mais. Play desta semana vai para o documentário Causa Bé, o herdeiro da graça, narrativa muito bem costurada a partir de diversos depoimentos que trazem um retrato interessante do humor na TV brasileira. Claro, né? Tem toda a história de Carlos Alberto de Nóbrega, tem toda a história do próprio SBT e também de Manuel de Nóbrega, um dos grandes nomes da televisão brasileira. O stop dessa semana vai para a estratégia de colocar a primeira semana de uma novela enquanto é exibida a última que está no ar. A Globo fez isso novamente com Cabocla e Cheias de Charme. E aí no vídeo, capítulos picotados que não envolvem nem um pouco o telespectador. Nem quem quer assistir Cabocla, porque o começo da novela fica muito fraco ali, né? Na hora que você começa a se envolver com a história, acabou, entra Cheias de Charme, e Cheias de Charme entra nesses últimos capítulos sem a velocidade que o encerramento de uma novela exige. Tá precisando, viu? Precisando mesmo rever este tipo de prática na televisão brasileira, que já é muito comum na Record, no SBT e agora na Globo, e começou lá no SBT. Aliás, também está mais do que na hora da Globo rever o Edição Especial. A audiência já não é mais a mesma. Ponto final no Revista de Sábado. Este foi o 16º episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui. Claro, não deixe de dar seu like, de compartilhar este vídeo e de fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu agradeço você e espero encontrá-lo num outro vídeo. Até mais. Tchau, tchau.